Olá, como estão? Espero que bem. Muito bem. Hoje eu vim aqui tentar fazer um diálogo entre a filosofia clínica, a perspectiva, uma característica da filosofia clínica e uma parte do ensaio sobre filosófico. Então, nesse livro aqui, Introdução à Filosofia Clínica, de Miguel Ângelo Caruso, que foi editado em 2021 pela editora Vozes, uma coleção de filosofia clínica da editora Vozes. O prefácio desse livro, a apresentação desse livro, foi escrita pelo terapeuta Hélio Strasburger, da casa, professor, formador da Casa Filosofia Clínica e terapeuta. Um dos mais antigos terapeutas da filosofia clínica do Brasil, junto com o Lúcio Pacta, que foi o sistematizador da metodologia. Nessa apresentação, o Hélio escreve assim em certa parte, que eu vou ler aqui para vocês. Nesse livro se descreve a base metodológica da filosofia clínica, retratando uma terapia de base fenomenológica, analítica da linguagem, estruturalista, em comum acordo com as dialéticas do inesperado. O que seriam as dialéticas do inesperado? Hélio Strasburger traz muito isso nos livros dele, nas formações. Ele tem uma outra palavra para isso, outra frase, que é a lógica do improvável. Né? Tem até um livro sobre as lógicas do improvável. O que quer dizer dialéticas do inesperado ou lógicas do improvável? Eu vou fazer agora aqui uma conversação aqui com um ensaio do Santayana George, um filósofo, ensaísta, poeta espanhol do século passado, faleceu, acho, na década de 50, e ele tem um ensaio chamado La Ironia del Liberalismo, a ironia do liberalismo, de 1921. Então eu vou aqui também ler duas partes desse ensaio para tentar fazer uma aproximação com o que eu penso, né, que o Hélio diz ali, né, com o que o Hélio quer dizer ali nesse livro da introdução à filosofia clínica do Miguel Ângelo Caruso e em outras obras do próprio Hélio, quando ele fala das dialéticas do inesperado ou das lógicas do improvável. O que isso quer dizer em filosofia clínica? Bom, vamos ler uma parte aqui então desse ensaio do Santayana George. Ele fala aqui, né, a ironia do liberalismo. A filosofia liberal, nesse ponto, deixa de ser empírica e britânica para se tornar alemã e transcendental. Ele agora é da opinião de que a vida moral, ele é o liberalismo, né? Agora é da opinião de que a vida moral não é a busca de liberdade e felicidade de qualquer tipo por todos os tipos de criaturas diferentes, mas é o desenvolvimento de um único espírito na vida através de uma série de fases necessárias, cada uma mais elevada que a anterior. Consequentemente, ninguém poderia realmente, ou em última instância, querer outra coisa senão o que os melhores desejam. Os liberais, né? Nesse caso. Este é o princípio do mais alto esnobismo, e de fato, todos os liberais sérios são snobs máximos. Se você se recusar a se mover na direção prescrita, você não apenas será diferente, mas será preso como perverso. E mais adiante, diz o Santayana George, ao convidar qualquer um a ser livre e autônomo, os liberais, supunha que, uma vez livre, desejaria ser rico, educado, moderado. Como ele poderia não cobiçar um modo de vida que aos olhos dos liberais era obviamente o melhor?
Teria sido uma surpresa dolorosa para eles, quase inexplicável, se o sistema liberal que aquele experimentou não gostasse. Muito bem, o que isso tem a ver, né, com as dialéticas do inesperado ou as lógicas do improvável? Por que lógicas do improvável? Porque o provável já está dado na nossa cultura. E não só a cultura terapêutica. Dentro das suas fases de melhoramento e de necessidades de melhora e progresso natural e normal. O provável é aquilo que está dado enquanto cultura. Fora do provável é o anormal. Fora do provável é o louco. Como é que a pessoa não vai querer ter esse tipo de vida, esse tipo de comportamento? Qualquer pessoa que se diz minimamente coerente com a sua própria razão deveria aceitar esse modelo provável, necessário de ser, de pensar, de existir. E seu esperado? Pois então, esse é o provável. As lógicas do improvável e os discursos do inesperado é exatamente a chance que a filosofia clínica dá de aparecer essas dialéticas, essas lógicas, que são consideradas inesperadas e improváveis e, por isso, tipologizadas dentro de um conceito ou de saúde mental, ou de tratamento moral, ou de desvio, ou de outsider. A filosofia clínica, e não só dentro dos hospitais psiquiátricos, nos quais o Hélio, não sei se foi o único, mas teve grande experiência, o único na filosofia clínica, mas teve grande experiência dentro dos hospitais psiquiátricos com a filosofia clínica, onde ali aparece muito as lógicas, né, do improvável. Lá estão literalmente os improváveis, né, que são os desviantes dos comportamentos, dos pensamentos, dos modos de ser, da cultura que já está dada como o provável. A margem de probabilidade do provável e do esperado cada vez é mais estreita. Cada vez mais esforço se faz para se manter dentro de uma margem aceita socialmente, daquilo que já está dado de antemão. Então, a filosofia clínica traz, como diz aqui o Santayana Jorge, essa ideia de que, pô, como assim uma pessoa que na sociedade vive não vai querer ser feliz, ter dinheiro, carro, ter essa felicidade que é uma mercadoria, o amor mercadológico, porque amor hoje é uma mercadoria, felicidade é uma mercadoria. Como assim essas pessoas não vão querer ter isso? Elas só podem estar com sérios problemas mentais. E aí na filosofia clínica, hoje, penso eu, que se não o único, um dos únicos lugares onde a pessoa pode exercer a sua plena singularidade, a sua dialética mais inesperada, seu rascunho, seu esboço que estava guardado na gaveta e que não podia se colocar para fora, porque tem uma lógica da normalidade, julgando cada passo, cada movimento, cada postagem hoje que as pessoas fazem nas suas relações sociais ou interpessoais. Então, a filosofia clínica ela permite que as lógicas do inesperado, do improvável, essas dialéticas, esses rascunhos apareçam sem serem julgados por nenhum padrão de normalidade, de normatividade, de julgamento de valor de certo e errado socialmente, antropologicamente, mas compreendido a partir da própria pessoa que narra a sua história, que narra as suas questões. A simplicidade da filosofia clínica
é justamente não precisar de teorias sociais, antropológicas, filosóficas, não vou nem dizer médicas, porque as teorias médicas sobre o comportamento humano é um perigo, é uma invasão de categorias, né? É uma mistura de categorias. Mas a filosofia clínica prescinde dessas teorias para compreender o outro. Ela precisa apenas sentar, escutar ativamente, fenomenologicamente, ouvindo aquilo que aparece para compreender o outro como ele é a partir das suas próprias questões. Sem com isso fazer o julgamento de que ele está fora, é um outsider, isso é um comportamento improvável, é uma dialética inusitada. Nada disso acontece. Acontece em filosofia clínica a aceitação de um lugar existencial onde a pessoa possa exercer suas 1000 dialéticas que aparecem nas 1000 e tantas pessoas que aparecem em terapia com a gente. Quantas lógicas forem necessárias. E quem tem que quem tem que compreender e se adequar a essa lógica que aparece é o terapeuta. Quem tem que compreender essa dialética inusitada é o terapeuta. O terapeuta é aquele maestro que toca todos os instrumentos para conseguir compreender onde esses instrumentos se desafinam e onde eles estão em conjunto. E, ao mesmo tempo, para isso, não precisa de nenhuma teoria prévia. É só ouvir a música, é só ouvir a palavra, a dialética, a lógica que aparece a partir do próprio partilhante, da própria partilhante, aquele que entra em terapia e partilha a sua história, partilha a sua representação de mundo. É só estar aberto, como dizia Gadamer, né, na sua postura de abertura ao outro, para compreender essas lógicas e essas dialéticas que a cultura social terapêutica no mundo das terapias já não aceita, já tem aí um filtro, as psis são recheadas de valores morais por trás de suas teorias, de valores sociais, de como deve ser a sociedade, seus parâmetros de normalidade, de progresso normal, do comportamento, do pensamento. Então, elas já não aceitam de forma alguma lógicas improváveis que sejam fora daquilo que é provável dentro das próprias teorias. As psicanálises também têm as suas concepções de mundo, de ontologia, de ser humano, já imbuídas nelas antes de receber o outro. Então, elas também mascaram, põem um véu em cima do outro para tentar compreendê-lo. E a psiquiatria nem se fala, porque a psiquiatria não é terapia, assim como não é medicina, assim como não é tratamento. Então, a psiquiatria está fora do mundo das terapias. A não ser os antigos psiquiatras, que ainda, alguns poucos, ainda se atêm a ouvir seus pacientes de uma forma mais atenta. Mas fora esses, que são muito poucos, a grande parte da psiquiatria hoje é uma profissão mais voltada à difusão e propagação das drogas e psicoativos do que qualquer outra coisa. Mas dentro das terapias que trabalham com a linguagem, né, de uma linguagem narrada pela primeira pessoa, por primeira pessoa, do discurso em primeira pessoa, ainda acredito que dentro das terapias, mesmo das filosóficas outras, a filosofia clínica é, se não o único, um dos únicos lugares onde as lógicas improváveis, onde os discursos e as dialéticas inesperadas, que não estão pautadas por já esses padrões sociais, terapêuticos, que circundam e pressionam o humano a serem dessa forma, é o único lugar onde a pessoa pode expressar o que ela tem dentro de si mesma, o que ela pensa e representa do mundo, de si mesma e dos outros, sem ser julgada antecipadamente e nem colocada em padrões de normalidade, onde as lógicas, todas possíveis e impossíveis, aparecem, fazendo da terapia um lugar tão singular, a relação com o terapeuta é tão singular quanto a própria pessoa que está ali falando de suas questões existenciais. Muito bem, esse é o recado de hoje.
né? Trazer uma pequena conversação, tentando aqui fazer uma tradução, uma pequena tradução de um termo que se usa em filosofia clínica muito pelo terapeuta Hélio Strasburger, mas essa tradução se dá exatamente em função do lugar do mundo das terapias que a filosofia clínica ocupa. Um lugar único, onde só ali se consegue abrir-se suas lógicas de discursos de forma singular, sem serem julgadas por isso, e a partir disso é que se executa o próprio processo terapêutico. Se gostaram do vídeo, podem dar um like, se quiserem compartilhar e ajudar a filosofia clínica a chegar mais adiante no YouTube, sempre ajuda. E se quiserem fazer comentários e sugestões de temas, só colocarem no comentário que a partir dali eu vou respondendo, fazendo outros vídeos. Muito obrigado e até o próximo vídeo.